amigos e amigas, vamos a um momento aqui de esclarecimento de informações aos fiéis católicos sobre assuntos que precisam de mais explicações. São perguntas e respostas. Essas respostas são do professor de História da Igreja, Felipe Aquino. Ele deu esses esclarecimentos no programa Pergunte e Responderemos. Vamos passar essas informações porque eu sei que muitos católicos têm dúvidas, assim como eu tenho também, eu sou católico, e essas perguntas eu também faria ao professor Felipe Aquino se estivesse numa palestra em que ele fosse o ministrador. Então vamos lá. Eu só quero dizer antes de começar a falar que estas informações aqui podem ser utilizadas livremente. Eu compilei algumas perguntas e respostas do programa Pergunte e Responderemos, do professor Felipe Aquino. Ele uma vez já disse que todos podem utilizar à vontade. E eu coloquei este vídeo no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eventualmente posso até colocar no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos lá então. Nesse momento de pandemia, por exemplo, que o Brasil e o mundo vivem, o professor falou sobre a comunhão espiritual, porque houve dúvidas, pessoas perguntaram e ele respondeu então sobre a comunhão espiritual. Olha, as pessoas que não podem comungar, sacramentalmente, não podem receber o corpo de Cristo na hóstia sagrada, como casais de segunda união, pessoas que estão em pecado mortal, podem fazer a comunhão espiritual. E aquelas também que estão longe das igrejas, onde há missas. Então trata-se de quê? Do desejo de receber Cristo na sua alma, conforme explica o professor. O fiel recebe Cristo, não só fisicamente pela comunhão sacramental, mas também espiritualmente pela comunhão espiritual. Mesmo quem faz a comunhão sacramental, como por exemplo, comunga pela manhã, pode fazer a comunhão espiritual várias vezes durante o dia, se quiser. A pessoa pode parar um instante durante o dia, como na hora do almoço, à tarde, e fazer uma comunhão com Jesus, acolhê-lo na sua alma, clamando: vem, Senhor Jesus, mora na minha alma, toma conta da minha alma, toma conta do meu ser. Comunhão significa comum união com as palavras, pensamentos, desejos, vontade. O fiel pode fazer a comunhão espiritual. Então esta é uma explicação do professor Felipe Aquino sobre, a comunhão espiritual que muitos começaram a fazer no tempo de pandemia, ao não poderem estar presentes na missa. Agora vamos falar sobre a diferença de números dos salmos nas Bíblias. Há na Bíblia grega e na Bíblia hebraica diferenças entre os números de salmos. Então vamos lá. Bíblia grega e Bíblia hebraica. Os salmos da Bíblia hebraica diferenciam-se, olha só a explicação, hein? Diferenciam-se da grega a partir do Salmo 9. A partir do 9, o Salmo da hebraica é um número à frente da grega. A partir do 9, então, na hebraica,
há um número à frente. Por exemplo, o Salmo 40 da Bíblia da Ave Maria, de tradução grega, corresponde ao Salmo 41 na hebraica. Então, 40 na tradução grega, 41 na hebraica. Um número a mais. Depois, já nos salmos finais, eles se juntam novamente num só número. Grande parte dos salmos na Bíblia de Jerusalém, tradução do hebraico, ficam um número à frente da tradução grega. Então, essa foi uma live do professor Felipe Aquinos no dia 18 de março de 2020. Agora outra pergunta e resposta também. Fundamento bíblico para o domingo ser o dia do Senhor. Por que o domingo é o dia do Senhor? Resposta. Nos Atos dos Apóstolos encontra-se o apóstolo Paulo, o nosso querido São Paulo, celebrando a missa no domingo, fazendo a fração do pão. Está escrito lá nos Atos dos Apóstolos. No primeiro dia da semana, se reuniam para a fração do pão, que corresponde à missa. Todos os santos doutores da igreja, do primeiro e segundo séculos, como Santo Inácio de Antioquia, São Justino e outros, falavam da missa no domingo. Certamente que aprenderam com os apóstolos, que aprenderam com Cristo. O domingo é o primeiro dia da nova criação. A criação, entre aspas, foi renovada a partir da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Então este é o primeiro dia da nova criação. Este é o fundamento teológico do domingo como o dia do Senhor. Que bonita explicação, não é? Bem, domingo é o dia da ressurreição de Cristo e o dia, então, do Senhor. Deus nos castiga quando erramos? Foi uma pergunta também feita ao professor Felipe Aquino. Aí ele responde: Deus corrige. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, fala sobre a correção paterna de Deus para nós. Deus, vamos ver o que diz a carta aos Hebreus. Deus, educador paterno, estais esquecido da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. É uma citação do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Estais sendo provado para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que seu pai não corrige? Mas, se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Então Deus nos corrige para nos transmitir a sua santidade. É, então, uma explicação do professor. Então, Deus nos castiga, ele nos corrige, né? O castigo poderia ser aqui o sinônimo de correção, para que nós retornemos ao caminho reto. Pergunta de Heloísa. Professor, o que devemos fazer com as atitudes da CNBB? Pois estou indignada com a carta de repúdio que eles escreveram hoje. Esses bispos comunistas, diz a Heloísa, olha, não me representam e nem representam a igreja. Eu sei que são os cabeças que são comunistas, pois existem bispos bons. Mas os bispos comunistas estão fazendo um grande estrago na igreja. Isso é vergonhoso.
Então o professor responde a fiel católica Heloísa C.V. Ele não fala o nome todo dela. Heloísa, a CNBB é muito grande. São quase 400 bispos. Tem bispo da esquerda, da direita, do centro. Agora eu não sou obrigado a comungar com um parecer político, econômico, financeiro da CNBB. Eu sou obrigado a comungar com um parecer religioso. Quando a CNBB recebe do Vaticano alguma incumbência de interpretar alguma coisa para nós, aí somos obrigados a aceitá-lo no aspecto religioso. Você vê um bispo contradizendo outro bispo. Você vê um bispo contradizendo outro bispo. A explicação do professor Felipe. Eu conheço bispo que fala A e outro que fala B. Fique tranquila, Heloísa. Não julgue os bispos. Não fale mal dos bispos. Deixe-os por conta de Deus. Eles são apóstolos de Deus. E deixem eles prestar contas diante de Cristo, pois não cabe a nós julgá-los. Bonita resposta do professor Felipe Aquino. Pergunta do Alex. Professor, tem o Catecismo de 1993, de capa preta. Há diferença do Catecismo atual de 2020, de capa amarela? Resposta. O Catecismo de 93 foi o primeiro que saiu quando ele foi aprovado em 92, né? Quando foi aprovado, a partir do momento que foi aprovado, em 1992. Em 1997, o Papa pediu e os bispos enviaram sugestões para o catecismo. Aí pequenas modificações foram feitas. Então, eu aconselho o uso do catecismo atualizado, que é a edição típica vaticana de 1997. Esta é a edição atualizada. Está aí a resposta para o Alex. Pergunta de Alexandre. Quando confessamos vários pecados e omitimos apenas um, essa omissão invalida a confissão inteira? Resposta do professor Felipe. Olha, se é um pecado grave e você omitiu, você anulou a sua confissão. Inclusive, a pessoa comete um pecado grave, que é o sacrilégio, que deve ser confessado numa outra confissão ao padre. Você deve dizer, olha, eu confessei anteriormente e escondi um pecado grave. Quero confessá-lo aqui agora. Não tenha medo. O ouvido do sacerdote já escutou de tudo. Você pode dizer de tudo que não tem problema. Você está entregando para Deus. Você pode dizer que você roubou, matou, adulterou, prostituiu. Conta para o padre tudo. E você estará falando para Deus. Essa resposta foi numa transmissão do dia 11 de maio de 2020, no canal do YouTube do professor Felipe Aquino, que tem 123 mil inscritos. Vamos à pergunta de José. Considerando a Igreja Católica no Brasil fortemente contaminada pela teologia da libertação, ocasionando a perda de um grande número de fiéis para outras denominações religiosas nas últimas décadas, poderíamos dizer que o protestantismo salvou o cristianismo no Brasil? Olha a pergunta aí do José. Resposta do professor Felipe Aquino. Não chega a tanto. Graças a Deus tivemos a Renovação Carismática Católica, RCC, mais ou menos 50 anos atrás, e ela conseguiu segurar muita gente na Igreja Católica. Para mim, a grande salvação nos tempos modernos foram a Renovação Carismática Católica, os movimentos que surgiram na Igreja depois do Concílio Vaticano II, como o Focolares, Encontro de Casais com Cristo, Cursinhos de Cristandade, Encontro de Jovens. Foi a renovação que trouxe as comunidades de vida e de aliança.
ela trouxe, a renovação, né, trouxe um despertar e o reavivamento do cristianismo. Agora, eu concordo que, infelizmente, a teologia da libertação fez um estrago muito grande na igreja, porque esqueceu do sagrado, esqueceu o espiritual, esqueceu a oração, esqueceu os sacramentos, esqueceu a adoração do Santíssimo. Então muitos foram procurar Deus no protestantismo. É aquilo que o padre Raniero Cantalamessa, frei capuchinho italiano, que foi pregador do Papa, disse: fizeram a opção preferencial pelos pobres, e os pobres fizeram uma opção preferencial pelo protestantismo. Por quê? Porque deram pão para os pobres, mas não deram Deus. E o Papa João Paulo II falou um dia para os bispos do Brasil: o povo tem mais fome de Deus do que de pão. Ou seja, puxou a orelha dos bispos. Essa resposta é do professor Felipe Aquino, em Dúvidas de Fé, no dia 2 de junho de 2020, em seu canal no YouTube. Então veja bem, que bom a gente ter as informações sobre o que nos traz dúvidas. Quantas dúvidas nós católicos temos, né? Então aqui o professor respondeu algumas dúvidas, né, para nós. Temos mais ainda, né? Vamos lá, outra pergunta. Vamos ver aqui. O fato do anjo Lúcifer se tornar mal foi por decisão própria. Ele foi criado belo por Deus e se tornou mal por sua própria culpa. Teve o pecado de soberba, vaidade, quis ser como Deus. Foi tentar Eva no paraíso, dizendo que ela e Adão poderiam ser como Deus. Há um livro sobre angelologia na comunidade Canção Nova, chamado Os Anjos, do professor Felipe Aquino. Bem, aí ele responde sobre questão, né, alguma pergunta sobre o anjo Lúcifer, que se tornou mal, o anjo mau. Outra informação: se morrermos após a confissão, vamos direto para o céu? Olha a pergunta que é feita. Se morrermos após a confissão, vamos direto para o céu? Nem sempre. Para ir direto para o céu, é preciso, em primeiro lugar, morrer sem pecado. Em segundo lugar, é necessário encontrar-se em estado perfeito de santidade. O parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica fala sobre o tema, informando que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, passam, após a morte, por uma purificação para obter a santidade necessária, a fim de entrar na alegria do céu. Há a culpa e a pena. A culpa é a ofensa a Deus, pelo que o pecado gerou, que é perdoada na confissão. Já a pena é o estrago que o pecado deixou, ferindo alguém, ferindo a igreja, necessitando do purgatório para que se recupere a situação anterior ao mal causado. Há como ajudar as almas no purgatório a cumprir todas as penas. O livro O que são as indulgências esclarece sobre o tema. O que teria acontecido com São José, que aparece pela última vez na Bíblia no episódio em que Jesus, aos 12 anos de idade, é encontrado no Templo de Jerusalém? A igreja entende que o pai adotivo de Jesus morreu a partir do último registro dele na Bíblia. A esposa do professor Felipe, inclusive, né, ele informa isso numa transmissão,
a esposa do professor Felipe, fumava desde os 15 anos de idade. Ela consumia 2 maços diários de cigarro. Tentava deixar o vício e não conseguia de maneira alguma. No dia 1º de maio, em Lorena, São Paulo, foi programada uma procissão de São José Operário. Ele falou para a esposa que ela deixaria de fumar após a procissão. E foi o que aconteceu. Após o evento religioso, ela nunca mais quis saber do tabagismo. O professor, em agradecimento pela graça alcançada pela esposa, publicou um livro sobre o santo, Meu Glorioso São José. A sua morte aconteceu 10 anos depois de câncer e não por problema pulmonar. A morte da esposa do professor Felipe Aquino, que é viúvo. Um padre pode ingressar na política se candidatando? Resposta do professor: ordinariamente não. Mas o bispo, excepcionalmente, pode autorizar. Há bispos que não autorizam, como Dom Benedito Beni, que foi bispo de Lorena e não autorizava que o sacerdote se candidatasse. O Código de Direito Canônico diz que o padre não deve exercer cargo público, como vereador, deputado, etc. Outra pergunta: como surgiu a tradição de não comer carne na Quaresma e Semana Santa? É uma penitência que surgiu nos primeiros séculos. A abstinência obrigatória de carne hoje para o católico ocorre somente em 2 dias, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas há fiéis que têm o belo costume de não comer carne na sexta-feira, pois a igreja, através do Código de Direito Canônico, recomenda que às sextas-feiras façamos um pouco de penitência, pois foi o dia em que Jesus foi crucificado. O documento não especifica qual, ficando a escolha do católico, e muitos escolhem se abster de carne. Então, o Código de Direito Canônico recomenda que às sextas-feiras façamos um pouco de penitência, só que não há a especificação e muitos católicos escolhem essa penitência como abster-se de carne. Na oração do Pai Nosso, a Assembleia pode levantar as mãos ou apenas o presidente da celebração tem essa autorização? Diz o professor: o Concílio Vaticano II autorizou os fiéis a levantar as mãos, mas não é obrigatório, é sim facultativo aos fiéis. Como medir a gravidade do pecado, se é leve ou grave? Vamos à resposta. Há o pecado venial, que é leve, e o mortal, que é grave, segundo a igreja. É muito subjetivo distingui-lo. A própria pessoa sente quanto à gravidade do pecado cometido. Uma coisa é roubar uma caneta e outra é roubar R$1.000. Os dois são roubos, mas um pode ser um pecado leve e o outro pode ser pesado, mortal. No campo sexual, da luxúria, a pessoa pode ter um mau pensamento que passa rápido. Pode ser um pecado leve. Outra coisa é ver um filme pornográfico se deleitando com as cenas, o que é pecado grave, mortal. A igreja ensina que o pecado grave é principalmente contra os 10 mandamentos: não roubar, não matar, honrar pai e mãe. É um bom critério para se fazer o exame de consciência. A igreja também orienta sobre os 7 pecados capitais, que são os piores. Capital vem de caput, latim, que significa cabeça. São pecados cabeça, que geram outros pecados. Os 7 são soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. O professor diz que o sabe de cor, porquanto sempre, após a comunhão, pede ao Senhor para livrá-lo desses pecados. Diz ele: Jesus arranca essas ervas daninhas do jardim da minha alma. É essa frase que ele pronuncia: o Senhor arranca essas ervas daninhas do jardim da minha alma. 2 santos da igreja elaboraram essa síntese:
São Gregório Magno e um outro lá pelos anos 600. O professor escreveu um livro sobre o tema, os pecados e virtudes capitais. Ele colocou as virtudes em oposição ao pecado capital, pois sempre há uma virtude capital também, né? Do lado de um pecado capital, há uma virtude capital. Bem, de um lado a soberba, do outro a humildade. De um lado a ganância, do outro o desprendimento. De um lado a luxúria, a impureza, do outro a castidade. De um lado a gula, do outro a temperança. De um lado a inveja, do outro a bondade, a mansidão. De um lado a preguiça, do outro a diligência. Tudo isso ajuda a entender a gravidade do pecado, a ir se purificando, a fazer o exame de consciência. O Catecismo da Igreja Católica diz que não existe nada pior para o cristão, para a igreja e para o mundo do que o pecado. É a pior realidade que existe. Por que Jesus veio ao mundo? Para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus instituiu a igreja? Para tirar o pecado do mundo. O que a igreja faz? Ela tira o seu pecado original no batismo, o pecado da pessoa no batismo. Tira o pecado pessoal na confissão. O fortalece contra o pecado na Eucaristia. O fortalece na vida conjugal para não ser um mau pai, uma má mãe. Tem o sacramento da ordem, para que o sacerdote possa ministrar a confissão. A igreja existe para tirar o pecado do mundo, continuando a missão de Cristo, pois ele veio para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz por isso. Bela explicação, né? O que é a tradição da igreja? A Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, diz o professor Felipe Aquino. Há livros do professor escritos décadas atrás que versam sobre essas temáticas. São as 3 colunas sobre as quais a igreja se apoia. A tradição é o que não está na Bíblia. Mas o magistério da igreja, o Papa e os bispos entenderam que chegou até nós por revelação do Espírito Santo. Então, não está na Bíblia, mas houve um entendimento dos pastores da igreja. O credo, por exemplo, o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo não está na Bíblia, vem da tradição. Foram os apóstolos que escreveram o credo, tanto que é chamado símbolo dos apóstolos. E é a base da teologia dogmática. Os 12 dogmas da nossa fé estão no credo, ou seja, não está escrito na Bíblia, veio da tradição. São Pedro, São João foram passando para os outros bispos. São Policarpo de Esmirna, por exemplo, foi discípulo de São João Evangelista, e Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. Então eles foram passando e chegou até nós. Não foi escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. Eles vêm da tradição. Jesus não ensinou como celebrar a missa, o ato penitencial, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. O primeiro evangelho foi escrito por volta do ano 50. Depois de 20 anos de pregação oral, quando a igreja começou a se espalhar pelo mundo, a partir de Jerusalém, chegando a Roma, é que começou-se a escrever. São João fala, no finalzinho do evangelho dele, que se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos.
Não há tudo na Bíblia. A tradição é a Bíblia, que não foi escrita, mas que o magistério da igreja interpreta junto à Bíblia e sabe dizer o que é verdade e o que não é. Então, olha, a tradição é a Bíblia que não foi escrita. A tradição da igreja é a Bíblia que não foi escrita, mas que o magistério da igreja interpreta junto com a Bíblia e sabe dizer o que é verdade e o que não é. É a interpretação. Por que se paga pelo sacramento do matrimônio? Uma pergunta feita ao professor Felipe Aquino. Ele responde: há paróquias que não cobram pelos sacramentos do batismo, da crisma e nem pelo matrimônio, pois têm um bom dízimo. Há outras, no entanto, que necessitam, e o Código do Direito Canônico autoriza. Isso porque as paróquias têm despesas, o padre come, bebe, se veste, há despesas com energia gigantescas. A Catedral de Lorena, por exemplo, em São Paulo, tem mais de 100 lâmpadas e são celebradas 4 missas diárias. Quem paga tudo isso são as espórtulas. No entanto, se uma pessoa precisa se casar e considera a taxa muito alta para ela, deve se dirigir ao padre para expor o problema, a fim de que haja uma solução por parte da igreja. Outra pergunta: como orar pedindo a intercessão de Nossa Senhora? Resposta. Aliás, ainda uma outra pergunta junto à primeira: é preciso orar em voz alta? Aí a resposta agora: pode-se orar só de pensamento, sem abrir a boca, diz o professor. Nossa Senhora sabe que a pessoa está orando através de Deus. Deus é onisciente e comunica à Virgem Maria, aos santos e anjos, o que nós estamos rezando. Isso vem dos primeiros séculos da igreja. A oração mental, a oração oral, qualquer tipo de oração vai a Deus, sejam quantas orações forem em qualquer parte do mundo. Na eternidade não existe mais tempo. Deus atende a todos no mesmo instante. Quando o professor Felipe fez doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais, entendeu melhor essa questão do tempo. E ele explica, né? Então, na época, ele estudou a disciplina de teoria geral da relatividade, de Albert Einstein, que provou que o tempo e o espaço podem desaparecer. Na eternidade não existe mais tempo, não existe mais espaço. O fiel pode estar na China ou no Brasil, nos Estados Unidos, né? E para ela, para Nossa Senhora, todos estão no mesmo lugar. No céu não há tempo e nem espaço. Então assim, Nossa Senhora atende os pedidos de todo mundo, no mundo inteiro e ao mesmo tempo. No céu não há espaço, não há tempo, né? Então desaparecem tempo e espaço. A igreja não erra. A igreja é infalível. A igreja é santa. Está no credo. Ele responde a uma pergunta sobre isso, sobre os erros, né? A igreja não erra, a igreja é infalível, a igreja é santa. Está no credo. A igreja una, santa, católica, apostólica. É dogma de fé. A igreja não erra, ele explica. Não erra em termos de doutrina. Quem erra são os homens, os filhos da igreja. O padre, sim, pode errar. O bispo pode errar. O papa pode errar. Mas não em matéria de fé. Se ele proclamar um dogma, ele não erra. Pois aí entra o dogma da infalibilidade papal. Então, vamos repetir isso aqui, né? O Papa pode errar, mas não em matéria de fé. Se ele proclamar um dogma,
Ele não erra, pois aí entra o dogma da infalibilidade papal. Ele pode errar ao falar de economia, falar de outro assunto, que não seja da fé ou da moral. Um leigo pode fundar uma escola católica? Sim. Quem tem condições, recursos, capacitação intelectual pode fundar uma escola confessional católica. Nada melhor para a infância e juventude ser educado numa escola católica. Tudo deve ser feito segundo as normas do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. O que são os antipapas? Olha que pergunta, né? Tem muitas perguntas interessantes que são feitas ao professor e ele, como estudioso da história da igreja, responde. Grande escritor, o professor Felipe Aquino, né? O professor Felipe tem 3 livros sobre história da igreja até o ano 500, até 1500 e até a Idade Moderna, de 1500 até o ano 2000, que falam sobre o tema. A história da igreja foi muito tumultuada, pois Deus é santo, mas os homens são pecadores. Muitas vezes os cardeais elegiam um papa, mas famílias importantes e poderosas ou imperadores que tinham interesse em eleger outro papa, elegiam um segundo papa, só que já existia um papa legítimo. Isso aconteceu na igreja por 37 vezes na Idade Média. O segundo papa era o antipapa. Há muitos anos que isso não acontece mais na igreja, fato que foi comum na Idade Média, provocado por famílias importantes, imperadores e reis poderosos que forçavam grupos de cardeais dissidentes a elegerem outro papa. Essa eleição, no entanto, não tinha validade. Confessar sempre ou não é uma pergunta. A confissão é para todo tipo de pecado, leve ou mortal. Mesmo sem ter pecado mortal, pode-se confessar. A confissão serve também para aumentar a graça do fiel, a fim de que não volte a pecar. Os santos confessavam semanalmente. Havia santo que queria até confessar diariamente. Quanto mais santo, olha só essa declaração do professor, quanto mais santo, mais se enxerga o pecado. Quanto mais pecador, menos se enxerga o pecado. O pecador acha que não tem pecado, enquanto o santo acha que está cheio de pecado. O santo tem a luz de Deus dentro dele e isso o faz enxergar os pecados. Santa Brígida é uma santa mística da Suécia. Alguém pediu uma informação sobre Santa Brígida e ele explica. Santa Brígida viveu por volta do ano 1400. Foi muito importante na vida da igreja. Quando os papas estiveram exilados em cativeiro babilônico, ela e Santa Catarina de Sena foram a Avignon, na França, e conseguiram que o papa voltasse para a Itália. A igreja não obriga e também não proíbe a oração ou as orações de Santa Brígida, mas é recomendável que não seja imposto aos outros. Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, dizia: na essência, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade. Outra pergunta aqui para sanar nossas dúvidas. O fiel católico pode frequentar culto da família uma vez por semana na igreja batista? Olha a pergunta, hein? Na opinião do professor Felipe, o católico não deve frequentar outras igrejas. Católico deve rezar na igreja católica. Deve procurar um grupo de oração fora da missa. Grupo de oração católico. A pregação de outras igrejas pode ser diferente do que o católico acredita e isso pode influenciar os menos preparados. Então não é recomendável, né? Frequentar culto de outras denominações. Tocar ou não no ostensório durante a exposição do Santíssimo. Quando o padre vai dar a bênção, ele coloca o chamado véu humeral, que fica no ombro para segurar o Santíssimo. Ele envolve o Santíssimo com o véu, com o pano. É um sinal de profundo respeito ao Cristo que ali está. Se o padre faz isso, então é recomendável ao fiel não tocar
no Santíssimo. Há bispos que não permitem tocar. O fiel pode estar perto, rezar e ficar em situação de respeito. O que pedir a Deus quando orar pelas almas do purgatório? Então, quando o fiel for orar pelas almas do purgatório, estão passando pela sua purificação, que orar, o que pedir a Deus? Há 70 orações para as almas no purgatório no livro escrito pelo professor Felipe, que fala das indulgências. O que são as indulgências? A mais importante é a indulgência plenária para a alma no purgatório, quando ela deixa esse estado e vai para o céu. Deve-se fazer uma boa confissão, participar da missa e comungar. Rezar a intenção do Papa, um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória. Pode-se também escolher uma dessas opções. Rezar um terço em família ou via sacra. Meia hora de leitura orante da Bíblia, ou seja, ler meditando, ou meia hora de adoração ao Santíssimo. Está no manual das indulgências do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI. No Magnificat, Maria fala sobre a sua alma e o espírito. Como definir alma e espírito? É uma pergunta feita ao professor Felipe Aquino. Ele responde: o Catecismo da Igreja, o Catecismo no parágrafo 367, explica muito bem. Nós somos formados de corpo e alma unidos. Corpo e alma unidos. Corpore et animas unus. Corpore et anima unus. A morte é quando a alma se separa do corpo. Não somos formados de corpo, alma e espírito. A alma é espiritual. A substância do corpo é matéria e a substância da alma é espiritual. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. É a vocação divina do homem. E a sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Espírito, então, não é componente da alma, mas uma vocação da alma. Vamos parar por aqui, porque já tivemos várias perguntas e respostas muito importantes, né? Eu agradeço até ao professor Felipe Aquino, porque numa das suas lives ele autorizou que fossem divulgadas as perguntas e respostas dele. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos que acessam meus endereços na internet. Canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram, eventualmente, Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia, acredite. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, vem Senhor, vinde Senhor Jesus.